Olá, quero começar o nosso programa de hoje trazendo para vocês uma mensagem que está lá em Salmos, de número 145, e diz assim no versículo 18: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A palavra de Deus o tempo inteiro nos explica sobre a importância de nós buscarmos a Deus e buscarmos realmente ao Senhor, e aí Ele estará conosco, nos ouvindo e nos dirigindo. A palavra do Senhor também nos fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui o salmista diz exatamente isso, que nós encontraremos o Senhor quando buscarmos, mas quando buscarmos de verdade. Então, sempre que você for orar, sempre que você for conversar com Deus, lembre-se de orar ao Senhor de todo o seu coração e tenha certeza de que Ele estará contigo em todos os momentos, haja o que houver, nas melhores situações e naquelas que são difíceis também, o tempo inteiro. Busque o Senhor de verdade, busque o Senhor de todo o teu coração, não apenas com palavras, mas nas tuas atitudes e nos teus sentimentos, e Ele estará sempre contigo. O nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde, obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados nas redes sociais. Eu estou te esperando lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano e no meu Instagram, @JaqueStefano. Você pode entrar, deixar o seu recado, fazer o seu comentário, sua sugestão de tema. A gente gosta muito de interagir com você. Durante o programa, também ao vivo, você participa deixando a sua pergunta nas redes sociais ou ligando para 0 operadora 11 3337 5886. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Tudo bem? Até que ponto? Isso pode ser uma patologia? Eu vou conversar com a doutora Marilene Ked, que é psicóloga e escritora e está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Tem hoje também artesanato e nós vamos aprender a fazer um relógio vintage com a Marisa Magalhães, que é artesã. E vamos conversar também sobre um assunto polêmico e importante, o porte de armas. A gente quer esclarecer, ele aumenta ou diminui a violência final? Eu vou conversar com o cientista político Eduardo Negrão e te convido também a fazer o seu comentário, deixando para nós a sua opinião nas nossas redes sociais ou, como eu sempre digo, ligando. Você pode deixar a pergunta com a produção, até mesmo a sua colocação, o seu comentário sobre o tema. Você deixa com a produção ou espera e participa ao vivo falando conosco. O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886. Vamos agora dar aquele giro? Tudo bem, João Ruti? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano. Olha, boa tarde mesmo. Joinha para você, viu? Joinha para o Brasil, ao Giro 490. E a gente mostra agora os números astronômicos dos usuários de mídia social, hein? Olha, existe até uma piada que dizem que o melhor lugar para passar as férias é no Instagram. Mais de 1 bilhão de usuários. Foi o que o cofundador e diretor da rede social Instagram, Kevin Systrom, anunciou nesta quarta-feira em um evento realizado em São Francisco. Agora, o Instagram se torna a quarta plataforma do Facebook a superar a marca de 1 bilhão de cadastros, perdendo em números apenas para a rede social de mesmo nome, que conta com mais de 2 bilhões de internautas. O executivo também divulgou uma nova função que permite aos usuários compartilharem vídeos de até 1 hora de duração a partir de outro aplicativo, o IGTV. O Instagram tem superado concorrentes como Twitter e Snapchat. O Facebook comprou a rede social em abril de 2012 por cerca de $1 bilhão. É estimado que o Instagram gere lucros de mais de $5 bilhões por anúncios este ano, 70% a mais que em 2017. Muito bem, o Giro segue seu roteiro. Olha, uma sonda espacial com o nome de motocicleta passou os limites conhecidos do espaço. Ela faz parte de um projeto da Agência Espacial Japonesa. A sonda espacial japonesa Hayabusa 2 chegou nesta quarta-feira às proximidades de um asteroide para obter informações sobre o nascimento do sistema solar e a origem da vida, após uma viagem de 3,2 bilhões de quilômetros. A Hayabusa 2 se estabilizou a 20 quilômetros do asteroide Ryugu, que se situa atualmente a cerca de 280 quilômetros da Terra. Após mais de 3 anos de viagem, a sonda vai manter agora uma distância do asteroide para cumprir com seu objetivo científico.
O próximo passo é lançar um projétil em direção a Ryugu, visando provocar um impacto na superfície e recolher poeiras do corpo celeste. A Agência Espacial Japonesa explicou que o objetivo da missão é melhorar o conhecimento sobre o nosso entorno espacial para entender melhor a formação do sistema solar e o surgimento da vida na Terra. Como no caso da primeira missão Hayabusa, realizada no asteroide Itokawa, o objetivo é analisar a poeira do corpo celeste rochoso, que apresenta carbono e água, para entender que materiais orgânicos estavam presentes na origem do sistema solar. Muito bem, o Giro 490 termina com mais um lugar declarado Patrimônio da Humanidade. A floresta é toda construída pela natureza com cactos gigantes. O Vale de Tehuacán, Cuicatlán, no México, foi declarado Patrimônio da Humanidade nesta segunda-feira. Localizado nos estados mexicanos de Puebla e Oaxaca, o local é o habitat de espécies únicas, como florestas de cactos colunares de grande porte e espécies ameaçadas da vida selvagem, como a águia real. Seus mais de 145 mil hectares são o refúgio de cerca de 140 espécies de aves. O vale também abriga pinturas rupestres, cemitérios, montes e construções. Tehuacán está localizada em Puebla e na língua indígena Nahuatl significa lugar dos deuses. Já Cuicatlán, localizada em Oaxaca, significa terra que canta. Muito bem, da Floresta de Cactos, a gente volta aqui para o estúdio 3 do Giro pelo Mundo. Jaqueline Stefano, tenho 2 recados para hoje. Por favor, João. Olha, eu tô numa série de recados, o pessoal me perguntou e mandou um recadinho, inclusive, é o pessoal que viaja de Kombi pelo Brasil. Então tem várias pessoas que eu estou dando um recadinho aí, que eu acompanho. Por exemplo, o pessoal de hoje é a turma do Na Estrada, o Lucas e a Bia, eles têm uma perua Kombi e viajam pelo Brasil e pelo mundo. Legal, né? Bacana. E também para a cidade aí do Maranhão. A cidade é Buriti Bravo. Jaqueline Stefano, quem nasce em Buriti Bravo é o quê? Ou é buritiense... Não vale negócio de ou, não vale. É fácil? Se é fácil, eu não posso olhar porque tem um problema da telepatia. Se eu olhar aqui, você vai captar aí. Ajuda, João. Pode olhar? Pode. Você sabe que a telepatia é assim, eu olho e você já, na primeira você já tem que captar, senão não pega. Buritiense. Errou, você nem esperou olhar aqui. Tem o Bravo junto? Me fala, tô curiosa. Quem nasce em Buriti Bravo é Buriti Bravense. Bravense. É, tá vendo? Essa... Pegadinhas, né, João? Pegadinha, é o que eu falo. Às vezes o que parece fácil é difícil, o que é difícil parece fácil. Aí então fica difícil, certo? Entendi nada, tá certo. Amanhã eu volto se o pai assim permitir, porque o senhor é bom. Tchau, João, até amanhã se Deus quiser. E a gente sempre aprendendo mais aqui, né? E agora a gente tem informação ao vivo das ruas. Agora eu tenho informações ao vivo com o nosso repórter. Eu vou falar com o Rogério Voltan. Tudo bem, Voltan? Boa tarde. Oi, Jaque. Muito boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Quero saber sobre a expectativa para o próximo Jogo do Brasil. Olha, eu já estou nervoso porque vai ser um jogo, muito complicado para a seleção brasileira. Eu acho que dos jogos que a gente fez até agora vai ser o mais complicado. Para você ter uma ideia, a Bélgica já está há quase 2 anos sem perder, são 23 jogos sem perder. Quer dizer, realmente é uma seleção muito forte. Tem o seu atacante Lukaku como um dos principais, né, jogadores da equipe, mas tem outros jogadores importantes no meio de campo, como o Hazard. Realmente a Bélgica é um time complicadíssimo para a seleção brasileira. O jogo vai acontecer a partir das 3 horas da tarde. Lembrando que a Bélgica se classificou para as quartas de final, vencendo o Japão por 3-2. É verdade que estava, né, perdendo por 2-0 e conseguiu o seu gol, né, que deu a classificação no último segundo. Foi assim, quando estava realmente já para acabar o jogo, indo para a prorrogação, e aí a Bélgica conseguiu o seu gol. E aí se classificou e vai enfrentar o Brasil amanhã às 3 horas da tarde.
Claro, se a gente está falando da Bélgica, é um time complicado, a seleção brasileira também está vindo muito bem. Quer dizer, se classificou bem contra o México, fez 2 gols. Amanhã teremos a volta do Marcelo na lateral, Marcelo que vai ser o titular na lateral direita. Temos uma defesa sólida que tomou apenas 1 golzinho só, foi aquele gol contra a Suíça. Quer dizer, se o ataque também está correspondendo na frente com gols importantes, a defesa não está tomando gol também. Isso também é muito importante. Você pega o Neymar, que todo mundo está às vezes criticando um pouquinho como ele acaba atuando, mas ele é um dos principais jogadores dessa Copa do Mundo. Se você pegar outros jogadores importantes, já foram para casa. Caso do Messi, caso do Cristiano Ronaldo, caso dos jogadores da Alemanha, que são os atuais campeões, mas já deram adeus na primeira fase. Ou seja, se a gente está falando de uma Bélgica que vai ser uma seleção complicada para a gente, né, enfrentar amanhã a partir das 3 horas da tarde, a seleção brasileira também chega muito bem. Estou confiante, Jaque. Olha, Voltan, eu tô achando essa Copa muito surpreendente, assim como foi, eu escutei no rádio um pedaço do jogo, Japão e Bélgica, para mim foi super surpreendente, até porque o Japão tava indo super bem, né? E outro jogo que eu assisti, se eu não me engano foi Colômbia e Inglaterra, que eu assisti ontem, um pedacinho, gente, anteontem, sensacional também. Isso. Tô amando, tô achando muito interessante e muito surpreendente, não? Não, sem dúvida nenhuma, né? Inglaterra estava ganhando até o último minuto, estava se classificando sem precisar dos pênaltis. Aí o Mina, jogador que inclusive atuou pelo Palmeiras, fez gols importantíssimos, esse zagueiro da Colômbia, acabou empatando a partida e foi para as penalidades máximas, acabou passando a Inglaterra. Eu acho sensacional a Copa do Mundo, já que não só por todo mundo acompanhar um pouquinho mais sobre futebol, mas tem gente que não liga para futebol e quando chega a Copa do Mundo quer assistir, quer comentar. Eu acho sensacional. Eu vou até pegar o exemplo das minhas 2 filhas, que não estão nem aí para futebol. Mas é impressionante que eu chego em casa, as 2 querem debater comigo. Olha, eu vi o lance tal, você viu quem ganhou hoje? A Inglaterra ganhou da Colômbia. Algo que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, elas não querem nem saber. Mas Copa do Mundo, as 2 estão ligadíssimas e querendo bater um papo ainda comigo sobre o que está acontecendo nessa Copa. É interessante, eu também. Eu também não gosto muito, você sabe disso. Fora São Paulo, eu não assisto mais nada. Porém, nessa Copa, não só os jogos do Brasil, mas os outros jogos também estão super emocionantes. Está muito gostoso de acompanhar de verdade. Eu tinha anotado, queria saber se seu palpite permanece o mesmo para o jogo do Brasil. Você tinha dito, se fosse contra a Bélgica, eu me lembro, é que você estava no Anhangabaú, estava muito barulho, né? Mas se eu não me engano, você falou 1-0 e eu falei 2-1. Você segue com 1-0? Olha, isso, assim, eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Eu tinha falado 1-0, mas eu acho que como as 2 seleções são bem fortes no ataque, eu vou aumentar o meu placar. Mas ainda para o Brasil, vai ser 3-2 para o Brasil. Mudou tudo, 3-2. 3-2. Eu quero ver um jogo com mais gols também, vou gostar bastante. E você vai jogar, você vai por qual placar? Vou seguir no 2-1, 2-1 também, um bom placar também. O importante... A Jéssica Nunes e a Marques também estão participando, nossas repórteres. E a Jéssica falou que a gente vai trocar chocolates, tá? No final. Então, tá combinado. Você tá ganhando, eu acho que você vai ganhar, hein? Já ganhei 2. Obrigada, viu, Voltante? Espero aqui em breve com mais notícia boa. Sem dúvida. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. É muito bom, né? Qual que é o seu palpite? Me conta, tá? Entra lá nas nossas redes sociais e conta pra gente. Agora eu tenho uma super dica do Shopping do Povo pra você. Oi, Jaque! Boa tarde! Agora é o momento da dica do Shopping do Povo. Nós estamos aqui com muita alegria para apresentar um produto especial para vocês. Hoje eu estou aqui com um livro para você, esposa, presentear o seu marido e para você, marido, também ler para ser um marido abençoado que faça a sua esposa feliz e toda a sua família. O livro é
um marido segundo o coração de Deus. 12 coisas que realmente importam no seu casamento. Então aqui nós vamos ter capítulos sobre a educação dos filhos, sobre separar tempo para a diversão, para aproveitar com a sua família de uma forma saudável e que agrade a Deus, e tantos outros assuntos, como estar na presença de Deus, que é o mais importante para ser este marido. Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Também pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 e no nosso site spovo.com.br. Essa foi a nossa dica, Jaque. Agora continua aí com você. Muito obrigada, dona Eliana. E agora eu vou conversar ao vivo com a nossa repórter Jéssica Nunes, que está lá na Arena Anhembi e traz para nós as últimas informações, os preparativos para o Don't Stop de inverno. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Jaque. Muito boa tarde. Pois é, estamos aqui na Arena Anhembi para falar um pouquinho sobre os preparativos do grande evento realizado pela Juventude da Graça, Don't Stop de Inverno, que vai ter início às 13 horas, segunda-feira. Este ano já estamos na 8ª edição, que tem como tema a mudança. E para falar um pouquinho para a gente sobre esse grande evento, contamos hoje aqui com o pastor Márcio e ele vai conversar um pouquinho com a gente. Muito boa tarde, pastor. Primeiro eu quero saber o seguinte, qual que é a grande expectativa desse evento? Boa tarde, Jéssica. A grande expectativa é que nós temos a convicção que Deus vai transformar a vida de muitos jovens que vão estar presentes nesse evento. Não só apenas jovens, mas também aquelas pessoas um pouquinho mais madurinhas que gostariam de fazer parte desse propósito aí. E diferente de outros anos que tínhamos palco, esse ano tem uma novidade bem especial e eletrizante, eu diria. Ah, sim, a novidade é um trio elétrico, né? É um trio elétrico muito especial, um dos melhores que nós contratamos. Vai ser uma novidade, vai ser uma surpresa, em nome do Senhor, uma potência muito grande de som. Eu tenho certeza que essa juventude aí vai ficar muito alegre. Uma presença confirmada do pastor Jaime. Sim, ele vai estar presente, vai passar, vai fazer uma oração. Não sei se ele vai cantar, é uma expectativa grande aí também, né? Mas ele vai estar ali dando uma bênção especial e depois nós vamos conduzir todo o evento. Qualquer denominação pode participar? Sim, qualquer denominação já está convidada, né? Nós somos todos irmãos, não tem placa de igreja neste momento, né? A única coisa, nós estamos aqui para adorar a Deus e eu tenho certeza que você vai ser impactado segunda-feira aqui neste local, em nome do Senhor. Vai ter ônibus também para trazer a galera aqui? Sim, nós estamos dando a direção, priorizando mais a equipe do interior, né, que vai vir muito longe, e a Grande São Paulo vai vir já de transporte coletivo normal mesmo. Aqui nós temos a estação próxima, que é a Portuguesa Tietê, né, e o interior vai vir com as caravanas mesmo de ônibus. Tá certo, muito obrigada, viu, pastor? Estamos todos ansiosos. Lembrando, Jaque, que a entrada é franca, todo mundo pode participar, adorar a Deus, e você aí de casa também não se preocupe, pois aqui teremos banheiro, teremos uma estrutura com praça de alimentação, sem preocupações. E para reforçar o pedido, Jaque, na verdade, o convite para você participar com a gente do Don't Stop de Inverno, a mudança, se liga só nessa chamada. Don't Stop de Inverno 2018, a mudança, Jaque. Muita expectativa, viu? Segunda-feira, a partir das 13 horas. O pastor também me ouve, não, Jéssica? Ouve sim, Jaque, tá ouvindo. Pastor, eu queria saber agora, né? Ontem a gente conversou, mas cada dia fica mais próximo e eu sei que, além de toda a estrutura necessária, tem também uma preparação espiritual, uma expectativa muito grande para esse dia. Como é que tá o coração? Conta para nós. Tudo bem, mulher de Deus? Boa tarde.
A expectativa é muito grande, né? O coração aqui está um pouco acelerado, né? Mas claro, em paz em Deus. E sim, tem uma grande preparação espiritual antes. Nós temos uma equipe que tem se consagrado, que é o grupo de intercessão. Tanto que num evento, durante todo o período de evento, a cada 1 hora, vai ter 4 a 6 pessoas ali no fundinho, escondidas, intercedendo em todo momento do evento, para que não venha acontecer nenhum problema, nenhum infortúnio, né? Mas eu tenho certeza que este evento, através dessa parte espiritual que está sendo tratada, vai transformar muitas vidas. Olha, fico muito feliz mesmo. Sei que, além de entretenimento, como eu disse, a gente viu aí tantos cantores, sei que vai ser muito gostoso, ainda mais com essa surpresa que vocês prepararam, a potência do som que deve ser. Mas o principal objetivo são almas para Jesus e eu tenho certeza que será alcançado. Que Deus abençoe, pastor, a você, a todos que estão por trás desse evento para que ele aconteça, porque eu sei dessa preparação espiritual, de como vocês devem estar nesses dias sensíveis, inclusive ao Espírito Santo, para compreender a direção para os últimos detalhes. Que Deus use vocês de fato e que muitas vidas aceitem a Jesus através desse evento. Glória a Deus, muito obrigado, Jaque. Conto com a sua intercessão também, viu? Forte abraço. Pode ter certeza, estaremos aqui orando. Obrigada. Jéssica, obrigada também, viu, meu amor? Uma ótima tarde. Obrigada, Jaque. Ótima tarde, ótimo programa para você. Fica com Deus, tchau, tchau. E agora a gente segue aqui batendo papo, lembrando que nós estamos te esperando então, segunda-feira, dia 9, 13h, no Don't Stop de Inverno. A gente fala agora sobre perfeccionismo. Eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Marilene Ked, que é psicóloga e escritora. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, querida. Obrigada. Prazer recebê-la aqui, viu? Eu que agradeço, viu? Doutora, eu acho interessante que até mesmo quando a pessoa está numa entrevista de emprego e alguém pede para ela falar ou uma qualidade ou um defeito, as pessoas acabam geralmente usando a mesma palavra, perfeccionismo, porque falam, é uma coisa boa, então eu vou falar que é um defeito e na verdade quem está me entrevistando vai considerar que é uma coisa boa. Mas eu percebo também que talvez as pessoas não entendam a real dimensão do que é, no dia a dia, ser perfeccionista em tudo. Explica isso pra gente, por favor, doutora. Você tem razão. Muitas pessoas têm usado isso, dizendo que são perfeccionistas numa entrevista de emprego. Isso tem 2 lados. Por quê? Uma coisa é você querer oferecer o seu melhor, fazer o seu melhor, se dedicar para aquilo. Outra coisa é quando você é obsessivo pela perfeição. Isso já não é bom. Porque todo obsessivo pela perfeição, ele tem muita dificuldade em reconhecer as suas falhas, em aceitar os seus limites, em entender que todos nós temos os nossos limites. Ele é fechado a críticas, ele não aceita. E da mesma forma que ele é exigente com ele é exigente com o outro. Então você imagina como fica essa relação. Fica uma relação muito difícil a partir do momento que eu exijo que o outro me entregue a perfeição. Não, eu tenho que pedir ao outro que ele faça o possível para entregar o melhor, para que a gente possa juntos oferecer o melhor serviço, fazer o melhor. Agora, quando você começa a projetar no outro esse seu perfeccionismo, tudo fica muito difícil. Em qualquer relação, né? Em qualquer relação. Então, o perfeccionista, ele tem que entender o seguinte, a perfeição é uma ilusão do ego, tá? Faz sofrer, causa ansiedade, dependendo do resultado que você tem, pode levar à depressão, causa muita frustração. Então, você tem que usar essa energia que você tem do seu talento para fazer o melhor, mas não para ultrapassar esse limite, essa barreira, porque já começa a dar consequências na sua saúde física e mental. Vou pedir já para você explicar para a gente sobre como o corpo pode até ir respondendo sobre isso, doutora, mas eu queria começar compreendendo talvez de onde isso possa vir. Nós encontramos algumas pesquisas, a minha produção me encaminhou algumas pesquisas e uma delas é de uma universidade na Virgínia, nos Estados Unidos, que afirma que 2 em 5 crianças e adolescentes são perfeccionistas. Esse número me chamou muita atenção, a gente trouxe a pesquisa até para debater um pouco isso e poder entender como que em consultório, em prática, você vê se realmente tem muitas crianças e adolescentes perfeccionistas e se isso pode até estar relacionado sobre a dificuldade que esses adolescentes têm quando chegam nessa fase para lidar com as frustrações e, infelizmente, o alto índice de suicídio entre eles.
Pode estar ligado, de fato? Tudo relacionado, alguns casos, cada caso é um caso, mas está relacionado sim. A partir do momento que eu tenho uma infância em que eu sou extremamente estimulado a ser o melhor, apresentar o melhor, eu preciso ser o melhor para ter atenção, inclusive dos meus pais, tá? Eu tenho uma necessidade de ficar em evidência, eu tenho que ser melhor em tudo, na escola, no curso, na prática de exercícios físicos, quando eu estou com a família. Imagina o desgaste que isso causa para a criança. Mas existe alguma coisa por trás disso. Porque uma criança, ela não desenvolve esse comportamento do nada. Algo está acontecendo naquele núcleo familiar, tá? Que está levando a criança a agir daquela forma por algum motivo e para ter algum retorno. Então isso tem que ser imediatamente observado. Quando os pais observam que seus filhos estão tendo essa necessidade de serem melhores, ótimos, perfeitos, que um 8 nunca está bom, tem que ser 10, que um elogio nunca está bom, tem que ser vários, que uma medalha não está boa, não é o suficiente. Ele fala, mas eu quero... Ele acabou de ganhar uma medalha, ele já está focado, obcecado, obstinado pela próxima, como ele vai fazer. Então, tem que ser trabalhado isso nessa criança, juntamente com os pais. Agora, doutora, eu fico imaginando também essa nossa ansiedade enquanto pais e como a gente pode lidar com isso, porque mesmo não sendo uma pessoa perfeccionista, o que eu percebo como mãe e com as outras mães? Quase que naturalmente acaba acontecendo uma competição. Ah, mas o meu já começou a engatinhar. Ah, mas o meu já tá ficando de pé. Não, o meu adorou papinha. Ah, e o meu não quis comer. Eu percebo que é quase natural quando a gente junta, falando sobre as crianças, né? Mulheres que têm crianças na mesma faixa etária, seja bebês, 1, 2, 3 anos, adolescentes, assim por diante, os pais acabam, sem querer, sem maldade, querendo exaltar tanto o seu filho, que essa competição acaba acontecendo em palavras. E muitas vezes essa competição, ela é colocada todinha em cima dos filhos. A gente tem que dar conta da nossa ansiedade para não despejar isso neles, não é, doutora? Mas é exatamente isso que você disse. Então, os pais, as mães em especial, que têm maior contato, né, com outras mães e que falam mais sobre os filhos, acontece isso. Ah, mas porque o meu já faz isso, o meu já faz aquilo. Gente, primeira coisa, qual a idade dessa criança? Então, isso é esperado dessa criança, então está dentro do contexto. Então, não fique jogando essa ansiedade para os seus filhos, porque ele já anda. Se for idade de andar, e outra coisa, cada criança tem o seu desenvolvimento. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Exatamente, tá? Tem aquela escala, qualquer coisa diferente, aí sim deve buscar auxílio especializado, orientação. Mas nada disso, quando as mães, os pais começam a passar essa ansiedade para os filhos, olha, eu não tive, você vai ter, eu não pude fazer isso, você vai fazer e você vai conseguir, vai ser o melhor. Começa a introjetar isso na cabeça da criança, os próprios sonhos dos pais em cima deles, que eles supram todas as carências deles, aí começa a desenvolver nessas crianças esses comportamentos, o perfeccionismo, a ansiedade, a depressão, tudo nessa fase infantil. Doutora, já que você falou sobre ansiedade, uma outra pesquisa que nós trouxemos aponta que 20 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. De acordo com a pesquisa, são principalmente mulheres. No consultório você constata isso também ou está bem equilibrado entre homens? Muitas mulheres, muitas. Existe sim. Essa coisa de gêneros é muito parecida, mas um pouco mais as mulheres, porque nós temos muito mais funções, tá? Então, nós acumulamos mais funções, por isso somos um pouco mais ansiosas. É uma resposta emocional. O que é ansiedade? É uma resposta emocional de acordo com como eu me coloco no mundo e nas situações. Então, eu preciso ter equilíbrio, encontrar o meu equilíbrio para poder ter mais saúde física, emocional, porque a ansiedade ela dá muitas reações fisiológicas no corpo, ela causa outras psicopatologias, fobias. Então, é preciso ter controle sobre as emoções, sobre a ansiedade. Isso é um exercício diário, Jaque.
você se propõe esse desafio. Hoje eu não vou me desequilibrar, eu vou manter o meu equilíbrio, aconteça o que acontecer, respira profundamente. Tenha esse desafio com você. Não ser uma pessoa ansiosa, desequilibrada. Você falou uma coisa no começo do bate-papo que me fez aqui imaginar a angústia do perfeccionista, porque é tão difícil a gente dar conta da gente, fico imaginando querer dar conta do outro. Então, aqui, por exemplo, no nosso trabalho que a gente depende de todo mundo, a gente fica querendo fazer o nosso da melhor maneira, mas às vezes o outro, por algum motivo, naquele dia, tá com a cabeça em outro lugar, não tá... É difícil, em muitas profissões a gente depende também do outro, mas cobrar que o outro seja perfeccionista quando você deve causar até sofrimento. Imagina isso dentro de uma relação, de um casamento, da amizade entre pais e filhos. Explica um pouco mais pra gente, doutora. Causa muito sofrimento, às vezes desavenças, né? Porque imagina você que é perfeccionista cobrando isso de um filho o tempo todo, querendo que o filho seja como você, tenha o mesmo comportamento. Você, por ser perfeccionista, acaba exigindo demais do seu parceiro ou da sua parceira, querendo que ele seja o melhor em tudo, na relação, uma relação perfeita. Então, é difícil. Eu sempre aconselho o perfeccionista a respirar profundamente, buscar a ajuda especializada para ter controle sobre esse comportamento, para manter a sua saúde e para manter as boas relações com aqueles que estão em torno, com a sua família, no aspecto profissional, amoroso. É muito importante você ter consciência que esse teu comportamento autocrítico e crítico em relação ao outro, extremamente exigente, não vai dar certo em algum momento dessa relação. Ó, chegou uma pergunta aqui pra gente da Vera, de Novo Hamburgo. Obrigada, Vera, pela sua participação. Ela diz que é extremamente perfeccionista e tenta não passar isso pra filha, mas ela percebe que não consegue. Qual que é a orientação que você pode dar para ela, doutora? A orientação, Vera, é que você tenha controle sobre isso para não deixar a sua filha, que não é como você, que não tem esse traço de personalidade, uma pessoa doente, ansiosa, frustrada, achando que tudo que ela vai fazer ou está fazendo não está bom. Isso cria uma crença limitante, isso vai limitá-la ao resto da vida dela. Então, tenha controle sobre esse seu comportamento e, se não conseguir sozinho, busque ajuda, porque você já deve estar prejudicando o desenvolvimento da sua filha. Tudo que uma mãe não quer isso, né? Exatamente. Então, procura ajuda. Você começando a procurar ajuda, com certeza você vai ter orientação de como você não vai passar isso para sua filha. Controlar esse comportamento. Obrigada pela sua participação, Vera. Doutora, o perfeccionista, ele pode ser perfeccionista só em uma área, por exemplo, ele pode se cobrar muito e buscar essa perfeição só na área profissional e, de repente, ser um pouco mais desleixado em outras coisas? Ou não? Perfeccionista geralmente tende a ser assim em todas as áreas da vida. É um traço da personalidade, o perfeccionista é em tudo. Não existe um pouco mais aqui, outro ali. Ele busca a perfeição em tudo na vida dele. Agora, algo que eu li também, ainda seguindo as pesquisas que nós estávamos vendo, é que a pessoa perfeccionista, ela tem mais facilidade de ter o burnout. A gente falou recentemente aqui no programa sobre o burnout. Queria que você rapidamente explicasse e me complementasse. Isso é verdade? Sim, é verdade, porque ela chega num limite dela de sofrimento, de angústia, de ansiedade, que o corpo dela não dá conta disso, a mente dela não dá conta disso. Você imagina você receber uma tarefa, uma função para fazer, e você se colocar tanto naquilo, ficar procurando tantos detalhes, defeitos, o que pode acontecer, o que não pode, a perfeição, e você ainda depende de outras pessoas para que aquilo dê certo, logicamente que em pouco tempo ela vai ter sim um burnout, a coisa vai ser muito séria, às vezes precisa de um afastamento profissional para buscar ajuda, né, para se tratar, para se recompor, para ter energia. É muito comum isso acontecer, infelizmente. Doutora, a senhora falou no começo do bate-papo até um pouquinho sobre essas respostas que o corpo pode dar. Eu queria entender um pouco mais sobre essas patologias que podem estar associadas, queria saber sobre transtornos de ansiedade, depressão e assim por diante, e também entender sintomas físicos que possam acontecer. O que acontece? O perfeccionista, ele tende a ter um quadro de ansiedade muito alto, ele já acorda assim.
Ele deita assim, tem um sono coração disparado, essas coisas acontecem? Exatamente, ele tem um sono que não é reparador, porque ele não consegue, ele já está pensando no que ele vai fazer no dia seguinte, que aquilo tem que ficar tudo certinho. Alguns, antes de dormir, organizam tudo, porque tem um traço do TOC, entendeu? O transtorno obsessivo compulsivo. Então tem que organizar tudo à noite antes de dormir, para de manhã já estar mais ou menos em ordem. Tem uns que já deixam a mesa do café da manhã posta. É uma coisa assim que não é nada saudável. E não é aquilo que a pessoa, se não der para fazer, não fez. Ela precisa fazer aquilo antes de dormir. Ela deve precisa. ter até um ritualzinho nesse caso. Exatamente, né? Ela sofre. Geralmente, perfeccionista tem o traço do TOC, tá? Ele é ansioso, ele apresenta alguns tipos de fobia, porque ele tem sempre que estar sabendo de tudo. Então, acompanha um pouco de fobia social. Ele tem que estar por dentro de tudo para poder ser o perfeccionista. Então, ele vai ter reações no corpo dele. Ele vai ter muitas dores, ele vai sentir dor, porque a ansiedade causa dor, causa tensão, causa várias respostas orgânicas, muita dor de cabeça, enxaqueca. Então, a queixa do perfeccionista é frequente, tá? O que tem por trás disso aí? O que leva a esse comportamento? Existe um medo, uma insegurança que juntas deixam ele cada vez mais ansioso, com medo de que o outro descubra. É isso que eu ia te perguntar, você tem a relação com a aceitação, isso pode ter então? Tem. E talvez, dependendo de como essa pessoa foi criada, o medo de não ser aceito pelos pais seja tão grande que querem tudo perfeito, e talvez a pessoa carregue isso para a vida, né? Isso, e ela generaliza, não só o medo de não ser aceito pelos pais, como por todos à sua volta. É um sofrimento muito grande. Então, Jaque, o que eu peço? Você pode ser bom em tudo o que você faz, mas procure não romper essa barreira, esse limite, porque todos nós somos pessoas que temos os nossos limites. Procure dar o seu melhor para o mundo, mas sem exigir tanto de você, a ponto de você ser uma pessoa doente. Infelizmente eu tenho que encerrar, doutora, mas acho que a última colocação, complementando o que a senhora acaba de falar, é sobre tratamento. Eu queria saber se em alguns casos é necessário encaminhar também para um psiquiatra, se só a terapia consegue dar conta. Eu acredito que em alguns casos deva dar, mas eu queria compreender um pouco sobre esse tratamento de um modo geral, rapidinho. Alguns casos necessita sim da participação do psiquiatra para medicação contra a depressão, porque, por exemplo, se a criança não vem alcançando o desempenho que ela quer nos esportes, na escola ou dentro de casa, ela começa a deprimir num grau muito elevado. Então, é importante, a terapia é fundamental. Em alguns casos, a participação do psiquiatra ou do pediatra é fundamental também. Se você está na dúvida, procura terapia, procura um psicólogo que vendo a necessidade, ele mesmo te encaminha, não é verdade? Com certeza. Foi um prazer te receber aqui, viu, doutora? Prazer é meu, querida. Obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, tem o site www.marileneked.com.br e o Insta, @marileneked. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta. Ainda hoje tem artesanato e bate-papo sobre... A gente vai falar um pouquinho o porte de armas daqui a pouco. Eu quero saber, inclusive, se você acha que aumenta ou diminui a violência, pode entrar lá na nossa fanpage, tá? Deixa pra gente a sua colocação. Já volto. Nosso programa está de volta. Vamos aprender a fazer a peça do dia? Roda o VT. Estou recebendo aqui no nosso estúdio para nos ensinar a fazer a peça do dia. Hoje, obrigada. A Marisa Magalhães, que é artesã. Tudo bem, Marisa? Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada, prazer é meu. Lindas as suas peças. Obrigada. Muito lindas. E olha só que coisa mais caprichada a nossa sugestão de hoje. A gente vai passar a lista de material. Você pode fazer para você, para deixar sua casa linda, ou pode fazer para vender também, exatamente, né, Marisa? ou para presentear. Para presentear. É uma excelente sugestão. Aí você faz, gasta quanto pode, porque os materiais podem ser até substituídos, né? Com certeza, todos eles. E aí você vai, com certeza, poder ou ganhar dinheiro ou presentear. Coisa mais linda é fazer para sua casa. Vou passar a lista, tá? Tá bom. Anota aí, nós vamos precisar de uma base redonda para você fazer o relógio, de madeira. Moldura, tintas, cola universal,
cola para decupagem e cola branca, então aqui. O maquinário para o relógio. Pincéis. O jogo de ponteiro, aqui ela escolheu o dourado. Os números, aqui são algarismos romanos, mas você pode escolher da maneira como você quiser. Rolinho. Papel para decupagem ou scrap. Borboletinhas em MDF. As flores estão ali do lado. E por último o strass adesivo, que facilita a vida da gente, Exatamente. Né? Queria começar, por favor, pedindo para você explicar pra gente. Se a pessoa tiver alguém que faça, ela pode até pedir para fazer o recorte para ela, pode, né? Pode é MDF, esse aqui? Esse é MDF. Tá. Mas dá para você fazer numa base, por exemplo, de papel Paraná, que é aquele papel bem duro, dá para fazer de também. De cartonagem, né? Porque Isso, a gente usa geralmente cartonagem. cartonagem, você pode fazer com ele. Isso, não tão fininho, porque como a gente vai usar bastante tinta, se for muito fininho, ele dá aquela envergada. Mais grossinho, tá? Uma gramatura mais alta. Isso. Aqui, essa sugestão é de 6 por 30, aliás, é de 30 centímetros, diâmetro, né? Isso. E essa aqui é de 17 milímetros. Isso, essa é só uma moldurinha para a gente poder depois fazer o contorno do relógio e ficar fácil de visualizar. Vale lembrar que na hora que eu for escolher os ponteiros e os números, a pessoa também pode escolher do jeito que ela quiser, Pode né? escolher, pode ser números, pode ser romanos, pode ser aqueles que tem só bolinhas e marca só 3, 6, 9, 12, Quem vai fazer para vender é legal fazer vários diferentes, inclusive, Exatamente. né? Vamos começar? Vamos lá? Por favor. Aqui essa base eu já preparei com fundo branco, então ele tem que ser bem branquinho. Eu passei 2 vezes a tinta PVA branca. Eu passei a tinta PVA, esperei secar, lixei e passei de novo. Perfeito. 2 vezes, tá? A primeira parte que a gente vai fazer, que é como se fosse um marmorizado na peça, eu vou usar mais um pouquinho da tinta branca e um pouquinho da tinta ocre, que pode ser um mostarda, se você tiver em casa, tá? Você tá usando a tinta PVA, Tinta né? PVA. Até aqui dá pra você fazer acrílica, se você a pessoa quiser também. tiver acrílica, dá pode pra ser. fazer. E eu vou fazer tudo isso sem a necessidade de você usar, por exemplo, uma técnica muito grande, uma coisa que seja bem simples. Então eu começo espalhando, por exemplo, a tinta branca. Não precisa ser especialista em pintura pra fazer, né? Não, porque ó, a tinta branca eu vou passar ela, como eu já tenho o fundo bem branco, eu posso passar ela em qualquer sentido, eu só preciso cobrir toda a minha superfície aqui. Ó, pincelando mesmo, normal. Importante, então, o fundo tem que estar seco, né? Tem que estar bem seco. E importante que seja um pincel macio para você não deixar marcadas as cerdas do pincel, tá? Então eu passo aqui, e de qualquer jeito mesmo, porque isso aqui a gente vai alisar. Você tá mais distribuindo mesmo. Isso. Por que eu não passo primeiro com o rolinho? Porque quando eu passo com o rolinho, eu acabo utilizando muita tinta, ele fica com aquela textura casca de ovo, e eu não quero isso. Tá. Então eu passo com o pincel, quantidade bem grande assim mesmo, igual eu tô passando. E aí sim eu vou alisar com o rolinho. Então o rolinho ele vai tirar os excessos de tinta, vai dar uma uniformizada. Ele tá espumando um pouquinho porque eu passei bastante tinta, tá? Mas é normal, ele já vai abaixar isso aqui. Conforme for passando, ele vai abaixando. Gente, como ela é artesã e já fez várias peças, ela tá deixando aqui pra gente do jeito pronto. Ela sabe que se for direto com o rolinho, não dá o efeito de marmorizado que você gosta, então por isso que você prefere depositar com o pincel e depois passar o rolinho, né? Exatamente. É um pouco de excesso mesmo, nossa casa pode espumar também, é legal passar bastante tinta pra ficar o efeito que a gente vai querer, é isso, né? Porque na verdade, agora a segunda camada, eu preciso que esse branco esteja molhado. Então se eu já passar, é diferente agora, tá? Se eu passar pouca tinta, ele vai secar muito rápido. Perfeito. Então agora com essa outra tinta aqui, que é a ocre, eu vou dar uma espalhadinha de leve nela aqui. E vou com o rolinho passar de leve aqui na tinta e vou passar em cima daquilo que tá no branco e tem que estar molhado. Tá. Porque aí eu vou espalhando essa tinta ocre. Tem algum sentido? Não, Não, você vai só... muito pelo contrário. Não pode ter nenhum sentido. Você tem que passar em todas as direções para não ficar muito marcado. Então, conforme você vai passando, ela vai misturando com aquele branco que tá molhado e vai dando esse efeito aqui de marmorizado, que a gente chama. Lindo. Se a pessoa quiser fazer outros 2 tons também, desde que acho que o fundo seja claro, o outro pode ser o tom que ela quiser, né? Que é essa outra sugestão que tá à sua esquerda aqui, que é mais para tons de lindo, rosa, gente. tá? Que pensando no vintage, os tons de rosa também caem muito bem, Fica né? muito bom. Ó, tá vendo esse efeito de marmorizado? Porque Perfeito. eu tenho as 2 tintas molhadas. Perfeito. Tá? Então aqui eu vou dar uma secadinha nele. Deixa eu colocar aqui no rodinho. Vou dar uma secadinha com o secador, soprador, pode ser deixar ao tempo livre, pode em 15 minutos já seca, mas eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Tá.
como tem bastante tinta, demora um pouquinho Demora um mais. pouquinho né? mais. Mas aqui já tá bom, porque eu já vou entrar para a parte de colagem. Tá. Eu vou tirar esse aqui da cá. O meu papel, eu escolhi um papel de scrap, mas pode ser papel de decopagem, pode ser guardanapo, o que você quiser. Eu já trouxe aqui recortado, tá vendo? Então eu recortei primeiro esse efeito aqui, que eu vou usar na minha lateral. E recortei também o círculo, que vai ser o fundo do meu relógio, tá? Só marcar aqui quando você tem a moldurinha, você coloca em cima do papel, né? Risca e corta, sem problemas. E aqui essa moldura, esse desenho aqui, como eu tô trabalhando com uma peça que é redonda e a minha moldura, o meu papel é quadrado, eu vou dar uma leve quebrada aqui, isso aqui do jeito que você quiser, para eu conseguir fazer um V. Fazer a voltinha. E fazer a voltinha aqui, para ele não ficar tão quadradão e poder utilizar melhor o meu espaço todo aqui. Vou utilizar um pouquinho de cola branca. E aí, não dá pra ser tipo cola branca escolar, tá? Tem que ser cola branca forte, porque a cola escolar, ela tem muita água e aí vai prejudicar o seu trabalho, porque pode enrugar todo o seu papel. Tá. Então, passa aqui no meu papel. É aquela cola de rótulo azul? Isso, ela mesma. Qualquer cola de biscuit também dá certo. Tá. Então, se você estivesse fazendo aqui com guardanapo, você sabe que precisa de mais delicadeza. O papel de scrap, apesar dele ser um pouco caro, além dele ser lindo, ele é mais fácil de trabalhar, eu acho, né? Muito mais fácil de trabalhar. Mesmo porque, se a gente for usar um guardanapo, não dá pra gente utilizar essa cola especificamente, porque a gente vai rasgar ele. Tem que ser uma cola específica. E a cola pra decupagem, geralmente. Exatamente. Cola pra decopagem. E aí depois tem que passar por... Eu acho que guardanapo... Fica lindo, mas tem que ter mais delicadeza, né? Aqui na TV é até mais difícil, né? Por conta do nosso tempo. Mas qualquer dia eu faço um aqui pra você ver, porque eu tenho uma técnica que fica bem facinho de aplicar. Ah, legal. Então você vai ter que ensinar a gente. Tá bom. Ó, eu não preciso passar em toda essa parte aqui de trás, porque eu sei que isso aqui vai sair, tá? Tá. Então, colei aqui. Essa parte de baixo aí, depois ela vai recortar, então... Essa caprichada é mais onde vai ficar mesmo, né? Exatamente, aqui. E não vou tirar esse excesso por enquanto, porque meu papel tá molhado com cola, e se eu tentar tirar isso agora, eu vou rasgar ele. Então, eu vou deixar ele aqui, bem coladinho. Vou colar o meu... Aqui eu mudei, ele vai ficar mais em cima, tá? Do meu círculo. Vou colocar o meu papel aqui, com a moldura. Então, a primeira coisa, eu vou colar essa moldura no papel. Essa moldura você mandou fazer também ou a gente encontra ela? Essa eu mandei fazer, mas você encontra, tá? Você fala assim, existem alguns joguinhos que você compra em loja de artesanato que vem moldura de várias larguras, com vários diâmetros. Essa é tipo chipboard, essa? Essa é MDF mesmo. Ah, tá. Mas pode é mais grossinho, tá. É, mas pode ser o chipboard também. Pode ser de papelão, né? Essa daí que você tá fazendo tem 17 centímetros de diâmetro, De diâmetro, tem 17 de diâmetro. Isso por quê? Porque eu... Você escolheu um de 30, né? Você fez um compose aí. Dá pra fazer maiores ou menores, né? Depende do tamanho da base que você tiver. Isso aí é você que vai mandar aqui. E vou passar cola atrás pra poder colar na peça. Tudo com a cola branca aqui. Agora, aqui, se você não tem muita noção de centro e tal, é bom você usar uma reguinha. Eu vou tentar acertar o meio aqui. Vamos ver onde que eu vou achar o meio. Ele vai estar mais ou menos por aqui. Aqui. Ele vai ficar mais ou menos aqui. Bom, você faz vários, mas eu acho que pra quem for fazer pela primeira vez, faz tudo com a reguinha bonitinho, ainda mais se você for colocar todos os números, Pode medir. O que você pode fazer aqui? Você vê, como esse papel que eu tô usando, ele é um papel quadriculado, fica bem mais fácil, né? Então, você mede mais ou menos o centro aqui, você sabe que ele vai dar... Medir os 4. Aqui, ó, exatamente onde eu pus, tá vendo? Você vai dividir em 4 partes e aqui onde vai estar o centro que você vai fazer a colocação da máquina. Perfeito. Ainda tá molhado, eu não vou partir para essa parte aqui para retirar o excesso de papel e a gente vai fazer a montagem do relógio. Porque a montagem do relógio, muita gente fica sofrendo, fala, ai, como que eu vou fazer a montagem do meu relógio? Eu preciso ter um gabarito e tal. Não precisa,
tá? Vamos partir para a montagem aqui, tirar os ponteiros. Você tem que ficar atenta porque cada maquininha tem uma altura de eixo. Cada uma vai ser de um jeito, depende de onde você comprar, né? E depende da peça que você estiver utilizando. Se você está utilizando uma peça de 9 milímetros, você não consegue usar uma máquina de 6. Ah, então atenção à sua peça. A sua peça. A altura dela e a máquina que você vai escolher. Isso. Como eu estou usando uma peça de 9, uma peça de 6, a minha maquininha tem 9. Que ser maior, esse eixo aqui, 9. ó. Perfeito. Tá? Esse eixo tem 9. Então, eu vou partir aqui. Coloco minha maquininha. Fechar ela aqui. Talvez não tenha ficado 100% no centro, mas a ideia... Ao vivo aqui a gente fica mais tensa, mas a ideia é que você em casa... Com calma, centralize bem a seu relógio. Mas eu achei que pra quem fez de olho isso aí ficou perfeito, menina. Mais ou menos, mais ou menos. Vou buscar a maquininha aqui pra ele prender. Faltar um pouquinho, a gente tem excesso de papel aqui, mas ela já entra, já fixou. E aí, a gente vai começar, vou começar com o tamanho do número depende do tamanho... Tem que ser tudo proporcional, né? Depende também um pouco da sua vista, né? Se tiver um pouco de dificuldade como eu, você usa um pouquinho o número maior. Eu gosto maior, eu sempre gosto maior. Acho que não custa a gente usar maiorzinho aqui. Então eu vou colocar primeiro 3, 6, 9, 12, que são os fáceis, que são... De cima e embaixo as duas laterais, né? 6 e o 9. Vou usar aqui, pode ser... Eu podia até usar aquela pontinha. Algarismos romanos ao vivo. Tá demais a nossa artesã hoje, que eu ia ficar ali. XI. Tem que rolar um estudo antes. Não é verdade? Porque ao vivo fica feio, né? Pelo amor de Deus, eu tô só olhando. Você me cutuca aqui. Tá tudo certo. Não vou nem conferir. Me lembro bem do 10 ter o X somente. Ai, meu Deus. Ó, vou colocar aqui o 12. O 3. 6. E o 9. Perfeito. E aí, o difícil é você acertar os outros, né? Então, a gente tem uma Também você pode deixar assim, não pode? Pode. Deixar, o meu relógio estaria lindo assim. Não, mas se o objetivo é você usar o relógio mesmo, não é só ornamental, é legal colocar, né? Mas como às vezes tem muita gente que tem dificuldade de visualizar a hora, a gente é bom colocar eu faria assim para ficar mais prático, mas eu precisaria de todos. Então, mas agora vai ficar prático. Quero ver. Coloca os 2 ponteiros aqui no número 12. E aí você gira 60 minutos. E ele já vai te mostrar onde é que ele vai te mostrar onde é o número 1. amiga, é isso aí, gente. Entendeu? Pra você não ficar nessa dúvida, tendo que ficar no negócio de milímetro por milímetro, não. Você girou já sabe que ele vai te dar o lugar certinho. Mas você sabe que antes de eu fazer isso, eu fazia um gabarito. Eu imagino, porque era isso que eu iria fazer. Fazer um gabarito, entregava para as alunas, um gabarito. Matemática, aquele papel quadriculado azul, tô aqui enlouquecida. Então, mas aí, quando facilitou a gente descobre isso... E foi um erro que eu descobri isso, não foi ninguém que me contou. Como assim? Foi fazendo, girando e que eu... Sem querer, você pensou e falou, olha... 60 minutos é 1 hora, tal. Então... Por isso que eu digo, as nossas artesãs, elas são sensacionais porque elas trazem mastigado pra gente o que elas trabalharam muito pra aprender. Não é verdade? Não é fácil, assim, a primeira vez, você pensou e não é assim que rola. Ó, aqui eu vou mostrar de novo o que aconteceu. Como o meu ponteiro, pegou no outro... Ele movimentou sem o quê? Pode começar tudo de novo. De novo, mas você pode começar do 3 para facilitar aqui, né? Não pode, um ponteiro não pode encostar no outro. Se encostar, ele vai mexer. Então, aqui, ó, 4. Cadê o 4? Aqui. 5. E essa cola... Aqui, eu esqueci de falar uma coisa, Jaque. Antes de você fazer a colocação dos ponteiros aqui, dos números, você tem que ficar atento ao verniz, tá? Porque depois que você colocar os ponteirinhos, você não consegue mais envernizar. Então, pintou, colou os papéis, colou a moldura, inverniza. Perfeito, porque depois vai tirar o brilho do... Vai tirar o brilho. E se você quiser, falar assim, vou usar um verniz com brilho. Às vezes você tem uma rendinha, tem uma flor, uma coisa, e vai dar brilho naquilo que não vai ficar muito legal, né? Eu vou pedir pra você, pra gente só explicar como é que você fez a decoração. Não vou precisa fazer por todos, não, por causa do nosso tempo. Bom, aí segue com todos os números. Refila todo o excesso de papel aqui com estilete, pra ele ficar bonitão. E aí a gente vai entrar com um pouquinho de cordão encerado.
Você pode fazer Agora isso é a customizar, gosto. né? A pessoa pode usar até o que tiver em casa de o que quiser. passamanaria de um modo geral, né? Rendas, flores, botão, o que você quiser. Vou prender aqui o meu. Como eu coloquei ele mais pra cima, o meu enfeite vai ficar mais aqui embaixo nessa versão, tá? Uhum. E aí eu jogo bastante cola universal aqui em cima, porque ela já vai colar o meu cordão encerado ali embaixo. E vai fazer uma caminha para eu utilizar as minhas flores. Dá até uma alturinha legal. Aqui. São de papel essas? São todas de papel, são artesanais. Que você encontra pronta, né? Ou você, se tiver cortador e tiver habilidade, pode você mesmo fazer. Exatamente. Essas daqui eu acabei ganhando de alunas. Elas fizeram e me mandaram. Obrigada, minhas alunas queridas, que eu adoro quando vocês me mandam flores. O strass, no caso aqui eu tô usando pérola, é pra gente fazer um arabesco. Esses arabescos, antigamente, a gente encontrava eles prontos. Como a gente não encontra mais eles prontos, eu vou desenhar um arabesco com a própria pérola. Você vai precisar do que caiu? Eu pego. Não, tem mais aqui do lado. Então tá bom. Tem mais aqui. Que poderia ser o strass aqui, a meia pérola. Aliás, eu ia até te perguntar, você confia nessa colinha tranquilamente, né? Podemos deixá-la? O quê? Na cola que vem nele, né? Pode. Se você fixar bem aqui, enquanto ele tá em cima de papel ou de moldura, pode, de pintura. Se você aplicar ele em cima de uma renda, por exemplo, aí não pode. Aí você tem que aplicar uma cola, mesmo ele sendo adesivo. Aí seria melhor a cola pedraria nesse caso? Não, pode ser a cola branca mesmo. A cola branca. Essa, por exemplo, que tem um biquinho, ela faz um traço bem fininho. E você consegue aplicar aqui, ó. Se você não tem muita dificuldade, você pode fazer esse desenho primeiro com o lápis. Vou até colocar mais uma florzinha aqui, que eu acho que... A pessoa também vai sentindo, porque cada um vai ficar de um jeito, né? Exatamente. Nunca vai ficar igual, é um trabalho artesanal. E pode colocar quantos strass você quiser, mais, menos, tal. Aliás, eu ganhei uns presentes tão lindos quando eu fui madrinha de casamento recentemente. Os noivos têm o costume agora de dar presentes mesmo para os padrinhos, né? Então... Essa é uma boa sugestão, você pode colocar, as pessoas geralmente colocam, né, as iniciais do casal, pode colocar em chipboard, né, em papelão, pedir para fazer o recorte. É um presente lindo, né, para você dar. E dá para você também personalizar, falar assim, quero colocar o nome da pessoa. Hoje em dia você chega na loja e fala, que recorta o número X. Ele já recorta na hora o nome. Para quarto de bebê, gente, dá para fazer enfeite, dá para fazer muita coisa. Vou tirar só aqui para você ter uma visão melhor do... E aqui ela ensinou a fazer um relógio, mas com todas essas técnicas a gente pode fazer como um quadrinho também, né? Pra colocar. Não só isso, uma caixa, se você quiser presentear. Esse fundo, né? Lindo demais. Eu vou passar seus contatos. Marisa, você dá aulas então? Você estava falando? Sim, dou aulas. Você tem as peças para quem quiser também? Tem. Por encomenda? As peças eu não vendo. Tá. Eu foco mais em dar aula. Tem as lives que eu faço também no Facebook, no YouTube. Deixa eu passar então aqui. Marisa Magalhães é o Face, certo? Isso. No YouTube é Artesã Marisa Magalhães. No YouTube, Arte Marisa Magalhães. Arte Marisa Magalhães. Isso. E tem o e-mail marisamagalhães@hotmail.com, certo? Isso mesmo. É tudo Magalhães, tá passando aí direitinho pra vocês, viu? Mais uma vez, obrigada, viu? Eu que adorei. Uma ótima tarde. Prazer te receber aqui. Suas peças são lindas. Volte mais vezes. Pode deixar, volta sim. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu tô esperando a sua opinião, o seu comentário na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano ou facebook.com/nosso PGM. Eu quero saber qual a sua opinião sobre o porte de arma. Aumenta, diminui a violência? Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre porte de arma. Eu quero saber a sua opinião, se ele aumenta ou diminui a violência. Você liga 0 operadora 11 3337 5886 ou liga na nossa fanpage. Eu estou recebendo Eduardo Negrão, que é cientista político, para conversar com a gente sobre o assunto. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Jaqueline? Prazer recebê-la aqui novamente. Prazer estar aqui novamente. E me permita tomar a liberdade. Essa é uma lembrança para o pequeno Davi. Ah, obrigada. Vou abrir aqui. E ontem, enquanto você abre, chegando de Porto Alegre, encontrei com um grande amigo. Eu até ia trazer o meu segundo livro, mas encontrei com um amigo meu, uma pessoa que eu conheço e respeito, o Dom Felipe de Orleans de Bragança, que é o herdeiro da família real, poderia até ser príncipe herdeiro, lançou esse livro, está fazendo muito sucesso. E eu conversei com ele, ele falou, olha, então, por favor, leve esse exemplar, né?
autografado para a Jaqueline. Ele está acompanhando o programa e o Dom Felipe já adiantou a opinião dele, nós ainda vamos debater, mas ele falou, olha, grava lá que eu sou a favor do porte de arma. Então, está dado o recado. Obrigada pelo presente. Ó, o presente do Davi está aqui também. Muito obrigada, viu? Amei. Obrigada pelo carinho com a gente. Bom, vamos lá, né? Então ele disse que é a favor. Bom, não vou de cara perguntar a sua opinião, Eduardo, mas eu quero começar entendendo. Isso se torna uma polêmica muitas vezes, porque quando a gente se compara a países que têm o porte de armas e isso corre de uma maneira muito bem, sempre há uma dúvida do quanto nós estamos culturalmente atrasados e daríamos conta ou não de ter o porte de arma. Como você vê essa questão? Eu acho que, Jaqueline, com todo respeito às opiniões divergentes, isso não tem rigorosamente muito a ver com a criminalidade. O porte de arma, eu acho que é um status de confiança, de nível de democracia, onde o Estado também confia nos seus cidadãos. Porque o cidadão, quando permite ao Estado o poder de uso, através das polícias, diversas forças repressoras da arma de fogo, ele está confiando no Estado. Então, isso é uma recíproca. O Estado também confiaria nele. Você pega, por exemplo, a Suíça. A Suíça tem 40 homicídios por ano. É um terço do que o Brasil tem em um dia. Nós temos mais de 150 homicídios por dia. Na Suíça, o porte de arma é liberado. Tem mais, quando você serve o serviço militar na Suíça, ao terminar, muitos aqui de nós fizemos o popular tiro de guerra, você leva para casa a arma que você trabalhou naquele ano. Então, se você trabalhou com um fuzil, você leva para casa. É um presente, não sei como é que eles chamam isso, ou uma pistola, enfim. Quem presta serviço militar, e são 5, 10 mil jovens por ano na Suíça, isso é um número pequeno no Brasil, na Suíça tem 8 milhões de habitantes, menos que a cidade de São Paulo. Então, você imagina, por outro lado, um país com taxas de violência parecidas com a do Brasil, porque nós somos campeões mundiais nisso, viu? Que é o México. O México também é proibido a posse de arma na residência. Você não pode circular com ela na rua, mas você pode ter arma dentro da sua casa para defesa ou da sua propriedade, da sua fazenda, que é uma questão, a questão rural é muito importante nesse assunto de porte de arma. E o México é violentíssimo, isso também não aumentou nem diminuiu, né? Tem o problema do narcotráfico lá, foi até tema de um livro meu. Então você vê, a Suíça e o México, dois países radicalmente diferentes, permitem, né? O Canadá tem um detalhe que acho que seria perfeito para o Brasil. O Canadá permite porte de arma, né? Lógico, em todos esses países você tem que fazer um pequeno treinamento, né? Natural, e ter um mínimo de análise de antecedentes, né? Não pode ser um criminoso. Mas no Canadá também se exige a autorização do cônjuge quando você é casado. Por exemplo, se o seu esposo fosse comprar uma arma, vocês fossem canadenses, você tem até o perfil, né? Você precisaria autorizá-lo. Por quê? Quem melhor que a esposa ou o esposo para conhecer, saber se o esposo é explosivo, se está no momento, se a pessoa foi demitida ou se teve uma perda familiar, entendeu? Pode ser por segurança. Agora, as pessoas compram a arma num momento de drama pessoal. Então, achei essa lei muito interessante do esposo ou esposa ter que anuir para o cônjuge comprar a arma. Ó, a gente está recebendo algumas ligações interessantes que diz que os nossos telespectadores estão ligando e alguns até um pouco nervosos. Ó, o Samuel Nilo é da Bahia, ele diz que é totalmente contra. Obrigada pela sua participação, Samuel, é isso que a gente quer mesmo saber a sua opinião. O José de Jesus é de onde? Sergipe? Ele diz que também é totalmente contra, é isso, né? Que morreriam muito mais pessoas. Obrigada pela opinião de vocês, José, muito obrigada também. E daí eu entro com a opinião deles agora para te fazer uma pergunta, José. Eduardo, quando a gente fala sobre essa possibilidade do porte de arma e a grande pergunta é aumentar ou diminuir a criminalidade ou a violência, a minha pergunta principal é, até por isso que eu dei essa introdução sobre a questão cultural,
Se por um lado eu ouço muitas pessoas falando que se o criminoso souber que o cidadão está armado, ele vai pensar 2 vezes antes de abordar o cidadão, antes de entrar na casa do cidadão. Você falou das questões rurais, alguém que vai para o sítio com a família, um sítio às vezes distante, está ali passando férias, não sabe direito como é que é os arredores. Bom, se eu sei que aquela pessoa está armada, eu vou pensar enquanto criminoso 2 vezes antes de entrar lá. Mas por outro lado, eu acho que talvez até isso que o José também tenha querido falar eu vejo as pessoas tão impacientes, tão intolerantes e tão nervosas que eu me pergunto o quanto, numa briga de trânsito, alguém com porte de arma, num momento de total desequilíbrio, eu não estou falando de um cidadão ruim, eu estou falando de uma pessoa de bem, que fica extremamente nervosa, porque está com alto estresse no trabalho, porque teve um problema na vida pessoal, ou seja lá o que for, não pode disparar contra outro cidadão de bem, e aí sim a violência vai aumentar quando a gente está armando cidadãos de bem. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que, infelizmente, isso já acontece, né? Independente de porte de arma. Eu até achei interessante um ouvinte de Sergipe, né? Terra da minha amiga jornalista Ilmara Souza, que também está nos acompanhando lá, que Aracaju é uma das capitais mais violentas do Brasil. Então, que interessante ele ter essa visão, porque eu já imaginava que fosse exatamente ao contrário. Eu penso que sim, o porte de arma cria uma dúvida no meliante, né? Porque hoje ele tem a certeza. Agora, o problema no Brasil não é o porte de arma, sim a aplicação das leis. As nossas leis são para lá de lenientes, né? Por exemplo, um país que solta pessoas que mataram os pais a pauladas, né? Como é o caso icônico da Suzane Richthofen, solta ela no feriado do Dia das Mães, isso não é uma atitude judicial, isso é uma ironia, isso é um esculacho com a sociedade brasileira. Sempre que se fala de porte de arma, se cita os Estados Unidos como exemplo negativo. Lá tem porte, o pessoal faz massacre e tal. Bom, primeiro que a taxa de homicídios nos Estados Unidos é 15% da brasileira, com a população 10 vezes mais armada que aqui, né? O Brasil supera a Síria, que está em guerra. Fizeram a pesquisa em 5 anos, acho que entre 2011 e 2017, 6 anos, na Síria morreu 300 mil pessoas. No Brasil, num período menor, 2 anos a menos, morreu 460 mil por armas de fogo. Mas você acha que armar a população vai diminuir a violência? Eu acho que sim, se as leis forem aplicadas. A gente recebeu a ligação do Paulo Reis, que é de São Paulo, ele é a favor. Ele diz que se for utilizado como defesa, mas que para isso é necessário treinamento. Você falou aqui um pouco sobre um mínimo tipo de treinamento, mas aí eu ainda insisto nessa questão. E aí eu vou falar sobre, sim, a preparação da população, porque eu acho que é um pouco cultural também. Eu queria compreender, você acha que as pessoas... Posso até fazer a comparação com os Estados Unidos aí, porque muitos desses massacres acontecem com pessoas que são desequilibradas. Mas aí eu também acho que se a pessoa quer fazer uma coisa errada, infelizmente aqui no Brasil ela vai conseguir a arma, né? Eu tô falando de cidadãos de bem armados especificamente. Você acha que não pode aumentar a violência? Não, acho que não. Sinceramente, acredito que não. Você vê que alguns países da Europa, onde o acesso a armas é mais limitado, o pessoal faz atentado terrorista com van, com carro, com faca. Então, quando a pessoa tem vontade, seja cometer um ato de terrorismo, um ato de violência, infelizmente não tem o que segura. Mas a presença da arma intimida. É importante dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos teve um ataque, acho que em 2002, numa escola infantil, uma cidade chamada Newtown, que aliás tinha vários brasileiros que residem ali, tinha até filhos nessa escola. Infelizmente mataram 20 crianças e 7 professores. Sabe quantos, foi em 2002, sabe quantos homicídios tiveram em Newtown em 2003, 2004, 2005? 0. Nos 5 anos anteriores, 0. Eu não consegui, mas eu acho que esse atentado foram os primeiros homicídios na cidade que tem mais de 100 anos. Mas vamos supor que não seja. No mínimo, num hiato de 10 anos, teve 0 homicídio. Então, aí teve um dia, um louco foi lá, realmente era até uma pessoa que tinha um problema, bom, nem vou diagnosticar a doença dele, porque pode complicar ainda mais a nossa análise, mas era uma pessoa que tinha alguns problemas mentais, foi lá e matou. Isso não tem como evitar. Tô com problema, Eduardo. É importante dizer que
não houveram homicídios nessa cidade antes e depois, e que nos Estados Unidos, onde se você compra uma R15 no Walmart, que já está presente aqui no Brasil, desculpe a propaganda, até eles falaram que ia parar de vender, mas quando eu morei lá, você podia comprar uma R15 numa rede de supermercados. As leis são muito claras. Se você sacar uma arma numa lanchonete, num lugar público, no intuito de ameaçar alguém, ou mesmo que não seja um assalto, você discutiu com o cara, puxa, é 5 anos de cadeia. Tá, eu tenho um problemão que eu tenho. Acho que isso aqui foi só pra gente começar o bate-papo, você vai ter que voltar, mas eu quero te perguntar. Você acredita então, para que o porte de arma fosse legalizado aqui, que as leis deveriam mudar? É isso? Eu acredito. Do jeito que tá, pode ser um problema. Eu acredito que as leis têm que ser aplicadas com mais rigor. Hoje, Jaqueline, nós estamos numa situação tão dramática que os magistrados se sentem intimidados em aplicar a lei. Aliás, outro dia teve um caso, não sei se foi em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que uma audiência de custódia, uma pessoa entrou atirando para matar a juíza até se escondeu, por acaso estava depondo um policial civil que estava armado e ele acabou matando. Esse teu vídeo na internet aí, 1 ou 2 marginais, né? Se ele não tivesse armado, a juíza teria sido assassinada dentro do fórum. Então você vê que é complicado. Deixa eu agradecer, Júlia, né, do Espírito Santo, diz que é contra, Jólia, do Espírito Santo, contra. A Maria de Curitiba, a favor para a defesa. O Rafael de Brasília também ligou, diz que é a favor para a defesa. Eduardo, não deu nem para a gente entrar no assunto. Você pode voltar, por favor? Claro. Vamos continuar daqui, porque eu vi que os nossos telespectadores querem muito participar. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu não vou falar aqui hoje. Não vou pedir a sua... Você falou aqui pra gente como que deveria ser. Não vou pedir agora para você entrar na sua opinião pessoal, mas pra gente finalizar, muita coisa precisa mudar no Brasil, né? Eu queria só que você fizesse essa colocação novamente. A aplicação das leis é importante se pensar sobre isso antes de se pensar em oficializar ou não o porte de armas, é isso? Claro, claro. Com mais rigor. O Brasil já tem bastante, nossa legislação é caudalosa, não precisa aumentar mais nada, mas precisa aplicar. Né? Porque do jeito que está, assim, hoje está automático. Vou deixar seu telefone em 0 operadora 14 para quem quiser entrar em contato, 99710-9779. Tem o Instagram, @profnegrão, tá passando direitinho aí para vocês como se inscreve, todas as redes sociais dele. Você volta, por favor, para a gente continuar daqui? Posso aproveitar e mandar um último abraço? Mandar um abraço pessoal do Jornal de Gramado, a Laura Salas, que me entrevistou e me presenteou com esse poncho, né? E para os meus filhinhos, Dudu e Felipe, que estão me aguardando. Obrigada, Eduardo. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua participação. Foram muitas mensagens, muitas ligações. A gente segue com esse tema em breve, tá? Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus e até amanhã. Tchau.